Olá, meninos! Hoje nós vamos corrigir a lista de ciências referente ao segundo corte, quinta e sexta semanas, com conteúdo referente de forma específica à camada de ozônio, que já tem aula gravada aqui no canal. Na primeira questão, vocês tinham que explicar o que é a camada de ozônio, não esquecendo de mencionar aonde ela se encontra na atmosfera. Então, camada de ozônio, que tem essa forma molecular aqui de O3, é uma concentração de ozônio na atmosfera, mais especificamente na estratosfera, que tem a função de filtrar os raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Então, quando eles passam pela camada de ozônio, eles chegam aqui com uma intensidade infinitamente menor, o que não prejudica os seres vivos em geral. Na 2, vocês tinham que assinalar a alternativa que indica os efeitos causados pela destruição da camada de ozônio na saúde humana. Então, no que se refere à saúde humana, a destruição da camada de ozônio aumenta o risco de câncer de pele, porque a radiação ultravioleta, ela consegue alterar o código genético das nossas células epiteliais. Então, alterando esse código genético, elas podem ter erros na sua divisão e originar câncer de pele. Na 3, vocês tinham que falar quais são as principais substâncias destruidoras da camada de ozônio. Então, as substâncias que destroem a camada de ozônio, principalmente, são aquelas que têm flúor e bromo, como, por exemplo, os CFCs, que são os clorofluorcarbonetos, que são utilizados em sistemas de refrigeração, como geladeira, ar-condicionado, sistemas de aerosóis, em processos industriais, na fabricação de espumas, lubrificantes, dentre outros. Na 4, vocês tinham que marcar V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, na A, ele fala que o efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás oxigênio na atmosfera, provocado pela queima de combustíveis fósseis, como o carvão, e o aumento do gás ozônio. Então, é uma afirmação falsa, porque o efeito estufa, ele é causado pela concentração, principalmente de carbono. Mas quando a gente fala aqui, ó, aumento da concentração, a gente já não está falando do efeito estufa, a gente está falando do aquecimento global. Então, tem duas coisas erradas nessa questão. É o gás carbônico, então as formas de carbono na atmosfera, e o efeito estufa é um efeito natural, ele é decorrente dessa concentração de gás carbônico, principalmente. Mas quando você tem um aumento dessa concentração, a gente tem a potencialização do efeito estufa, que é conhecido como aquecimento global. Na B, processo de diminuição da concentração de ozônio vem sendo acompanhado desde o início da década de 1980 em vários pontos do mundo, inclusive no Brasil. Verdadeiro. Então, desde 1980 já existem programas, protocolos, acordos internacionais visando a diminuição da emissão de poluentes, principalmente CFCs, que podem destruir a camada de ozônio. E o Brasil participa de praticamente todos esses acordos. Na C, a substituição dos CFCs por outros gases, como o propano e o butano, é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio. É verdadeiro. Então, dentre esses acordos, existe também a proposta dessa substituição dos CFCs para que a camada de ozônio não tenha uma taxa de degradação tão intensa. D. A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, até aqui tá certo, aumentando a atividade fotossintética das plantas com ampliação das colheitas. Então, essa última parte que tá errada, porque o aumento da radiação ultravioleta diminui a atividade fotossintética, ela é um prejuízo para as plantas. Então, as colheitas têm diminuição, então existe o impacto na agricultura também. Na 5, vocês tinham que comentar sobre eventos que ocorreram, levando à destruição da camada de ozônio. Então, o maior fator conhecido mundialmente para a destruição da camada de ozônio é a contínua emissão de CFCs, que acontece desde 1928. Aí vocês perguntam, mas se o CFC ele é tão destrutivo, por que é tão difícil a substituição dele? Porque o CFC é um gás que ele não é muito reativo na nossa atmosfera, então ele não causa problemas quando a gente fala de troposfera, que é essa região da atmosfera que a gente tem maior contato. Ele é um gás de fácil utilização, porque ele não é tóxico, ele não causa alergia, ele não causa queimaduras, ele não tem um cheiro ruim. Então, a utilização dele é benéfica quando a gente fala de sentido industrial, mas quando a gente fala de sentido ambiental, ela é muito destrutiva.
A 6 é uma atividade muito pessoal, vocês tinham que elaborar um cartaz aí no seu caderno, né? Não precisa ser um cartaz, pode ser um resuminho, um mapa mental, uma ilustração, sensibilizando a população sobre a importância da preservação da qualidade do ar, especialmente em relação à camada de ozônio. Então, vocês vão montar aí uma campanha, né, uma ilustração, como eu falei, um mapa mental, mostrando a importância da camada de ozônio. Por que ela não pode ser destruída? Qual que é o benefício que ela traz para o planeta e para os seres vivos? Então, essa atividade é bastante pessoal. Na 7, como a molécula de ozônio é destruída pelos CFCs? Então, o CFC, quando ele chega lá na estratosfera, que demora até anos para ele chegar lá, esse que é o problema, então existe um efeito cumulativo aí, ele é liberado e depois de alguns anos ele chega na estratosfera, porque ele é um elemento muito estável, ele não é muito reativo, então demora até ele chegar lá. Quando o CFC chega na estratosfera e reage com a radiação ultravioleta, ele libera radicais de cloro. O cloro, quando reage com o ozônio, que existe em grande quantidade ali, pois na estratosfera está a camada de ozônio, esse ozônio é destruído, ele gera moléculas de oxigênio. Ele perde aqui um átomo de oxigênio, deixa de ser ozônio, passa a ser oxigênio. Então, muitos radicais de cloro, né, destruindo esse ozônio, transformando ele em oxigênio, chega um momento que você começa a ter buracos nessa camada de ozônio, porque esse ozônio deixa de existir ali pela ação do cloro, que veio da onde? Veio da interação do CFC com a radiação ultravioleta. Na 8, vocês tinham que assinalar a alternativa que indicasse a principal função do ozônio presente na atmosfera. Então, alternativa B, filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol. E na última questão, vocês tinham que pegar essas palavras aqui do quadrinho e organizar uma frase que fizesse sentido com relação à camada de ozônio. Então, eu coloquei aqui para vocês. A camada de ozônio é essencial para a vida, pois forma um escudo que nos protege das radiações ultravioletas. Então, por hoje é só.